E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então Deus disse a Noé: E eis que os desfarei com a terra. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Numa distribuição BV Filmes. Em busca da Arca de Noé. Versão brasileira Áudio News. A narração do dilúvio em Gênesis sobre a Arca de Noé foi considerada por muitos como simples mitologia, apenas parte do folclore religioso. E esta ideia tem sido reforçada por declarações de alguns cientistas de que tal dilúvio não poderia ter ocorrido. Não havia água suficiente na atmosfera para uma inundação que cobrisse mais do que alguns centímetros. E, no entanto, a Bíblia narra que o dilúvio cobriu as mais altas montanhas. Além disso, a questão da própria arca. Dizem que uma embarcação tão pequena não poderia ter carregado todos os milhares de espécies de animais existentes hoje. Devido a afirmações como estas, muitas pessoas acreditam que a história toda é produto da imaginação de alguém ou um exagero de um acontecimento real. Isto, por sua vez, provoca uma descrença na ideia do julgamento também, pois se Deus não julgou o mundo na época de Noé, as pessoas presumem que ele não irá fazê-lo no futuro. Eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa que irá nos conduzir em uma viagem fascinante, com algumas informações que irão esclarecer este importante assunto. Jack Debner é produtor de filmes e biblicista. Há muitos anos ele vem reunindo informações sobre a passagem bíblica da Arca de Noé. Jack, de que modo você se envolveu neste projeto único? De uns tempos para cá, as pessoas têm manifestado sérias dúvidas a respeito da exatidão histórica e científica das Escrituras. Estas dúvidas são fundamentadas em aparentes contradições entre declarações de alguns cientistas e certas afirmações da Bíblia.
Por mais de 3 décadas, eu venho pesquisando a inspiração da Bíblia. Tenho sido levado a acreditar que sua escrita foi divinamente guiada e as afirmações científicas e históricas são precisas e fidedignas. Há muitos exemplos que ilustram isso, mas as passagens da Arca de Noé e do Dilúvio são um excelente exemplo. Desde que comecei a filmar, tive vontade de produzir um filme que definisse e defendesse a inspiração da Bíblia. Então, há alguns anos, fui convidado a participar de uma expedição ao Monte Arará, produzindo um documentário que explorasse a possibilidade de a verdadeira Arca de Noé ainda existir naquele famoso monte da Turquia Oriental. Primeiramente, há diversas perguntas que precisam ser respondidas. E a questão do dilúvio? De onde veio toda aquela água? Em primeiro lugar, acho que não há como discutir o fato de que não existe umidade suficiente em nossa atmosfera nos dias de hoje para produzir um dilúvio do jeito que a Bíblia descreve. Mas isto não anula a credibilidade da Bíblia. A resposta a este dilema é muito simples. O mundo que existia antes do dilúvio era bem diferente do mundo que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:7 consta: "E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi." Nós aprendemos no versículo 20 que as aves deveriam voar na expansão, que significa atmosfera. Portanto, concluímos que antes do dilúvio, a Terra era rodeada por um envoltório de umidade, uma cobertura de vapor. Considerando que atualmente nós temos só pequenas quantidades de umidade em nuvens espalhadas, no passado, evidentemente, havia um envoltório intenso de umidade rodeando completamente a Terra. As águas que se mantinham acima da Terra nesta cobertura eram as águas acima da expansão, descritas em Gênesis 1:7. As águas do oceano eram as águas abaixo da expansão, relatadas no mesmo verso. Agora, esta teoria é uma suposição totalmente aceitável, quando lembramos que existem mais 3 planetas em nosso sistema solar que possuem uma cobertura de nuvens semelhante. Atualmente, Júpiter, Saturno e Vênus. O peso da camada de nuvens de Vênus contribui para a pressão atmosférica, fazendo com que ela seja superior a 21 kg por centímetro quadrado. Ela aumenta a temperatura na superfície do planeta, chegando a 426 graus Celsius. A umidade na camada de nuvens da Terra seria a razão para uma grande quantidade de água presente na Terra hoje, a qual a ciência não consegue justificar. Isto é visto claramente em um mapa topográfico do fundo do mar. Os 152 metros superiores da água dos oceanos de nosso planeta são de origem recente. Agora, recente para nós quer dizer os últimos vários milhares de anos. Sabemos disto pelo que encontramos na plataforma continental. Em todos os continentes do mundo, a Terra inclina-se gradualmente em direção ao nível do mar e então prossegue até uma profundidade de 152 metros. Depois ela some nas fossas oceânicas. Há poucos milhares de anos, tudo isto era terra firme. Sabemos disto por causa do que encontramos lá. Por exemplo, encontramos rios de água doce, conchas de água doce, turfeiras de água doce, restos de árvores e restos de animais. Agora, se nós pegarmos metade da água recentemente adicionada aos oceanos e a colocarmos na atmosfera, nesta camada de nuvens, seremos capazes de fazer suposições numéricas sobre as condições na Terra antes do dilúvio. A temperatura teria sido a mesma em todo o planeta, provavelmente em torno dos 32 graus. A camada de nuvens, então, teria produzido um efeito estufa. E isto teria tornado a Terra inteira em um paraíso tropical, com uma densa folhagem em todo o globo. E o fato de fósseis de vegetação tropical terem sido encontrados em abundância na região norte do nosso planeta tende a confirmar nossa teoria. As narrações desta grande floresta verde, registradas em Gênesis 2, 5 e 6, estão relacionadas a este efeito estufa, pois não havia chovido nos dias anteriores ao dilúvio. A terra era regada por uma neblina. São as mesmas condições nos terrários que temos em nossas casas, onde as plantas são colocadas em um recipiente de vidro. Então, mesmo sem serem regadas, as plantas continuam a crescer. Este determinado frasco foi lacrado há mais de 2 anos e jamais alguma umidade foi adicionada.
Outra condição presente abaixo da camada de nuvens seria uma alta pressão atmosférica. Esta provavelmente seria 6 vezes maior do que a que temos na Terra. Mas a vida teria sido realmente possível sob esta alta pressão? Recentes experiências em mergulho foram conduzidas com pressões no interior do sino de imersão em torno de 14 quilos por centímetro quadrado. 4 homens passaram várias semanas sob essas condições sem qualquer indisposição. Descobriram que se você cortasse o seu dedo, ele cicatrizaria em um dia. Algumas experiências onde cirurgias têm sido realizadas em ambientes com pressão elevada resultaram em menos danos aos tecidos e uma cicatrização mais rápida. Outro efeito da camada de nuvens seria a proteção dos habitantes da Terra contra os nocivos raios cósmicos e solares. O principal efeito de tal radiação é o envelhecimento. A exposição indevida ao Sol ou aos raios-x tende a envelhecer as pessoas mais rapidamente do que se estivessem protegidas. Médicos e enfermeiras que trabalham com raio-x vivem em média 5 anos a menos do que outros que trabalham na área médica. Esta proteção da camada de nuvens seria a razão da longa expectativa de vida dos que viveram antes do dilúvio, algo em torno de 1000 anos. Desta forma, encontramos respaldo científico para esta teoria sobre as condições da Terra antes do dilúvio. E esta teoria justificaria toda a água necessária para produzir um dilúvio nas proporções que o Gênesis descreve. Mas os aspectos físicos da Terra não são as únicas considerações. Foram os pensamentos e as ações perversas da humanidade que causaram o dilúvio. Este comportamento foi o resultado de determinadas circunstâncias que existiam sobre a Terra. Primeiro, longas expectativas de vida. Segundo, a população era grande. Terceiro, existem indícios de que o conhecimento antes do dilúvio era mais avançado do que possamos imaginar. Quarto, a imoralidade e a violência aumentavam. Em quinto, a fé em Deus era praticamente inexistente. Deste modo, o palco está armado. O mundo físico possuía tremendas quantidades de água armazenadas que foram o instrumento do julgamento. As condições sociais e morais foram o motivo do julgamento. E Deus foi o iniciador do julgamento. Para operar transformação de tal intensidade a partir das condições antediluvianas, a ação divina seria necessária. O modo como o dilúvio começou não é muito claro, mas 2 fatos distintos ocorreram. Gênesis 7:11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Reparem nos 2 atos distintos que correspondem às 2 condições da terra recém-criada. Havia as águas abaixo, que eram as fontes do grande abismo, isto é, os oceanos, que transbordavam sobre os continentes. E havia as águas acima, as comportas dos céus. Estas eram a camada de nuvens que chegava à terra em forma de chuva. Agora, como os oceanos cobriram os continentes, nós não sabemos. Mas encontramos bons indícios de que isto ocorreu. Esta é a opinião do Dr. Clifford Burdick, que é PhD em geologia. Existem várias evidências notáveis encontradas no Monte Arará, que parecem indicar que a água, em certa época, chegou até mesmo a ultrapassar o topo do pico de 5.181 metros. Eu acho que uma das evidências mais notáveis é a presença de lava em almofada, a qual pode ser encontrada em toda a parte do monte, da base ao topo. Lava em almofada é a lava que foi despejada na água. Água fria, a qual esfria a lava, congelando-a rapidamente, e ela forma padrões de fraturas concêntricos, um círculo, semelhante à forma de uma almofada. Isto não é encontrado em outro basalto, exceto onde ele foi ejetado embaixo da água. Nós encontramos uma grande quantidade de lava em almofada em todo o Monte Arará. Outra evidência que encontramos no Monte Arará para o dilúvio de Noé é a presença de conglomerados. Conglomerados são rochas sedimentares, cimentadas,